Imagine um livro que revela segredos capazes de mudar completamente o seu entendimento sobre o futuro. Um livro cheio de mistérios, visões impressionantes e mensagens vindas diretamente de Deus. O grande mistério de Apocalipse, narrado por João, nos leva ao centro das revelações mais poderosas já registradas. Mas aqui vai uma pergunta. Você está preparado para o que está por vir? Nesta jornada, você será transportado para a ilha de Patmos, onde João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, recebeu visões extraordinárias. Ele viu os céus se abrirem, cavalos de guerra cavalgando, trombetas anunciando eventos chocantes e um cordeiro glorioso trazendo a vitória final. O que ele presenciou não era apenas uma mensagem para o passado, mas um aviso urgente para todos nós. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos do Apocalipse, entender suas promessas e desafios e responder à pergunta mais importante. Você está pronto para o que está prestes a acontecer? Fique até o final, porque o que vem a seguir pode transformar o modo como você enxerga a vida, o mundo e o futuro. Ei, se você está gostando dessa jornada pelo Apocalipse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Vamos juntos explorar os grandes mistérios da história bíblica. Imagine um livro que fala sobre o fim do mundo, cheio de mistérios, visões incríveis e mensagens diretamente de Deus. Um livro que traz avisos assustadores, mas também esperança para quem ouve com atenção. Esse livro não é sobre monstros ou destruição, como muitos pensam. É sobre algo muito maior. A volta de Jesus Cristo. Você consegue imaginar como seria presenciar tudo isso? Agora feche os olhos e imagine estar preso em um lugar frio e solitário, ouvindo o vento assobiando entre as pedras, sabendo que você foi colocado ali para morrer. Mas de repente, você sente a presença de Deus, e Ele te mostra algo tão poderoso, tão real, que dá até arrepio na espinha. Esse é o começo da história que vamos contar agora. Uma história que pode mudar o jeito como você vê o mundo. Você está pronto? Porque o que vem a seguir vai mexer com você. Imagine que você está em uma ilha deserta, onde tudo parece frio e sombrio. O silêncio é assustador, e o vento forte parece sussurrar segredos que ninguém mais pode ouvir. É nesse lugar solitário que um homem chamado João teve visões de algo grandioso e terrível. Ele viu o futuro da humanidade. Batalhas épicas entre o bem e o mal, criaturas impressionantes e a promessa de que algo incrível estava por vir. Agora pense nisso. E se você soubesse que há um livro que revela tudo o que vai acontecer no fim dos tempos? E se esse livro contivesse mensagens de Deus, mas também alertas que podem te deixar sem fôlego de medo? O que você faria? Essa é a história do Apocalipse, o livro mais misterioso e fascinante da Bíblia. Não é apenas sobre o fim do mundo, mas sobre esperança, coragem e a vitória de Deus. Pronto para embarcar nessa jornada? Segure firme, porque o que você vai ouvir vai te fazer arrepiar até os ossos. Imagine que João, aquele simples pescador que caminhava ao lado de Jesus, agora estava sozinho, exilado em uma ilha chamada Patmos. Ele foi enviado para lá para morrer, para ser esquecido. Mas Deus tinha outros planos. Naquela ilha sombria, enquanto João olhava para o horizonte vazio, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram. Sons como de trombetas ecoaram, e ele viu visões que nenhum outro ser humano tinha visto antes. João viu dragões gigantes, um mar de fogo e pessoas enfrentando escolhas que decidiriam suas almas. Ele viu guerras entre anjos e demônios, sinais no céu e na terra, e o trono de Deus brilhando com uma luz que nenhuma escuridão podia apagar. Você consegue imaginar o que ele sentiu? Medo, espanto. Mas acima de tudo, ele sentiu que precisava contar ao mundo o que tinha visto. E é isso que torna essa história tão especial. O Apocalipse não é apenas sobre destruição e caos. É sobre um aviso, um convite e uma promessa. Mas atenção, não é uma história fácil de ouvir. Ela pode te assustar, te desafiar, mas também pode mudar o jeito como você encara o mundo. Está preparado para descobrir os segredos que João escreveu? Então vamos continuar, porque as revelações estão apenas começando.
João viu algo que ninguém jamais ousaria imaginar. Ele viu os céus se abrirem e, com eles, visões tão grandiosas e aterrorizantes que poderiam fazer até o mais corajoso dos homens tremer. Ele viu 7 trombetas sendo tocadas, anunciando catástrofes que fariam a terra estremecer. Ele viu o mar se transformar em sangue, estrelas caindo do céu como chamas vivas e criaturas misteriosas surgindo das profundezas. Você consegue sentir o frio na espinha só de pensar nisso? Mas não era apenas medo que aquelas visões traziam. No meio do caos, João viu algo que lhe deu esperança. Um cordeiro, brilhando como a luz do sol, liderando exércitos de anjos. Ele viu a vitória final sobre o mal, a restauração de tudo o que estava perdido, e um novo céu e uma nova terra surgindo. É como se Deus estivesse dizendo: prepare-se, mas confie em mim, eu vou vencer. Essa história não é apenas uma visão de destruição, é um chamado, um alerta para todos nós. Você está pronto para entender os segredos escondidos no livro do Apocalipse? Fique atento, porque o que está por vir pode ser o que mudará para sempre a maneira como você encara sua vida, seu futuro e sua fé. Vamos juntos explorar cada detalhe dessa incrível revelação. O fim é só o começo. João viu algo que desafia toda a lógica humana. Ele estava lá, sozinho, na desolação de Patmos, quando de repente ouviu uma voz como o som de muitas águas, poderosa e irresistível. Ao virar-se, ele não viu um homem comum, mas uma figura resplandecente, com olhos como fogo e uma voz que fazia a terra tremer. Era Jesus, mas não como ele o conhecia antes. Agora ele estava glorificado, poderoso, o Rei dos Reis. Imagine isso. Jesus segurando 7 estrelas em suas mãos e em sua boca uma espada afiada. A mensagem era clara. Algo grande estava para acontecer, algo que mudaria o destino de toda a humanidade. Jesus começou a revelar os segredos do futuro, um por um, mostrando como o mal seria enfrentado e derrotado. Ele mostrou cavaleiros que trariam guerra, fome e morte. Mostrou selos sendo quebrados, libertando forças que ninguém poderia conter. Mas no meio de todo esse caos, havia também a promessa. A promessa de que aqueles que permanecessem fiéis veriam algo inimaginável, um novo reino, onde não haveria mais lágrimas, dor ou sofrimento. João foi escolhido para ser o mensageiro desse aviso urgente, mas também dessa esperança infinita. E agora, eu te pergunto, o que você faria se soubesse que esses acontecimentos estão cada vez mais perto? Que o que João viu pode estar prestes a se tornar realidade? Esse é o momento de prestar atenção, de abrir os ouvidos e o coração. Porque as palavras de João não foram apenas para o passado, mas para você, agora. Vamos juntos desvendar os mistérios dessa mensagem, porque cada revelação pode ser a resposta que o mundo tanto precisa. Agora imagine João com os olhos arregalados, vendo algo tão intenso que as palavras quase não eram suficientes para descrever. Ele viu um livro selado com 7 selos, um livro que continha o destino do mundo inteiro. Ninguém podia abri-lo, e isso trouxe um silêncio pesado, uma angústia indescritível. Mas então o Cordeiro Jesus Cristo surgiu, digno de quebrar cada selo e revelar os segredos mais profundos de Deus. Quando o primeiro selo foi aberto, um cavaleiro em um cavalo branco apareceu, trazendo conquista. Mas logo em seguida, o segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, trouxe guerra. O terceiro, em um cavalo preto, trouxe fome. E o quarto, em um cavalo pálido, trouxe morte. Imagine isso. A terra mergulhada em caos, com nações caindo, pessoas clamando por socorro e o céu parecendo escurecer a cada passo. Mas o que João viu não parou por aí. Ele viu anjos segurando ventos destrutivos, viu o mar sendo atingido por desastres e até mesmo o sol sendo apagado. Tudo parecia estar desmoronando, mas no fundo de tudo havia um plano. Deus estava permitindo que essas coisas acontecessem para preparar o caminho para algo maior, a vitória final. Agora pense nisso. Se você estivesse no lugar de João, testemunhando essas visões arrepiantes, o que você sentiria? Medo, esperança, as duas coisas ao mesmo tempo? Essa história não é apenas sobre destruição, mas sobre escolhas.
escolhas que cada pessoa terá que fazer. Você está pronto para descobrir qual é o papel de cada um nesse grande plano divino? Vamos continuar, porque as revelações de João só estão começando a desvendar os segredos do que está por vir. Enquanto João continuava a observar, algo ainda mais grandioso e assustador tomou forma. Ele viu 7 trombetas sendo entregues a anjos, cada uma anunciando um julgamento divino. O primeiro anjo soou sua trombeta, e fogo misturado com sangue caiu do céu queimando a terra. O segundo fez soar, e uma montanha ardente foi lançada ao mar, transformando as águas em sangue e matando a vida marinha. Você consegue imaginar isso? O céu escurecendo, o caos tomando conta, e o mundo inteiro de repente percebendo que algo maior estava acontecendo. Com cada trombeta, os julgamentos se tornavam mais intensos. O terceiro trouxe uma estrela caída chamada Absinto, envenenando rios e fontes. O quarto apagou o brilho do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em escuridão. A cada som, o medo aumentava e os corações se enchiam de pavor. Mas foi com a 5ª trombeta que João viu algo que poderia gelar o sangue de qualquer um. Criaturas aterrorizantes, como gafanhotos gigantes, surgindo das profundezas para atormentar os homens. Eles não podiam matá-los, mas a dor que causavam era tão intensa que as pessoas clamavam pela morte. E então veio a 6ª trombeta. João viu um exército colossal, tão numeroso que era impossível contar. Esse exército trouxe destruição em massa, e 1/3 da humanidade foi varrido. Mas mesmo assim, João percebeu algo impressionante. Muitos ainda não se arrependiam. Continuavam apegados aos seus pecados, cegos para o que estava acontecendo. No entanto, em meio a esse cenário apocalíptico, havia uma mensagem de esperança. Uma voz poderosa ressoava. Ainda há tempo, mas ele está acabando. Deus não apenas mostrava sua justiça, mas também sua paciência. Ele estava dando ao mundo uma última chance de se voltar para ele. E agora eu te pergunto, e se as trombetas já estivessem começando a soar? E se o tempo realmente estivesse se esgotando? Essa é a história do Apocalipse. Assustadora, sim, mas cheia de significado. Está preparado para ouvir o que João viu até o final? Porque as revelações ainda têm muito a dizer. João viu algo ainda mais impressionante quando o 7º selo foi aberto. Um silêncio profundo tomou conta do céu por cerca de meia hora. Imagine isso, o céu inteiro cheio de louvores e sons constantes, ficando em completo silêncio. Era como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando o que viria a seguir. E então, os 7 anjos começaram a soar as trombetas. Com cada trombeta, o julgamento de Deus se intensificava. Depois das destruições iniciais, João viu algo que fez o mundo tremer. A abertura do templo de Deus no céu e a Arca da Aliança sendo revelada. Relâmpagos, trovões, terremotos e grandes tempestades começaram a abalar tudo. Mas no meio desse cenário assustador, João foi levado a uma visão ainda mais grandiosa. Ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Ela estava para dar à luz, mas um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, aguardava para devorar seu filho assim que nascesse. O filho, no entanto, foi arrebatado para Deus, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus a protegia. Era uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre o céu e as forças das trevas. João viu Miguel, o arcanjo, liderando os exércitos celestiais contra o dragão, que era o próprio Satanás. O dragão e seus anjos caíram, derrotados, mas sua ira se voltou para a terra. Ele começou a perseguir o povo de Deus com uma fúria imensa, tentando destruir tudo o que era sagrado. Mas João também viu a vitória prometida. Ele viu um cordeiro no Monte Sião, com 144 mil marcados por Deus, cantando uma nova canção que ninguém mais podia aprender. Ele viu 3 anjos proclamando ao mundo inteiro o Evangelho eterno, avisando que o juízo estava chegando. Agora pense, e se você estivesse lá vendo tudo isso? Um mundo abalado por julgamentos, mas ainda assim com uma luz de esperança brilhando intensamente. O dragão pode rugir, mas o cordeiro é quem reina.
Esse é o coração da mensagem de João. O mal pode parecer forte, mas a vitória sempre pertence a Deus. E você? Está preparado para essa batalha cósmica? Porque ela já está em andamento. Quando João continuou a observar, ele foi levado a uma visão ainda mais aterrorizante e ao mesmo tempo cheia de esperança. Ele viu 7 taças sendo entregues a anjos, cada uma contendo a ira de Deus, pronta para ser derramada sobre a terra. Esses julgamentos eram finais, implacáveis, e mostravam o clímax da batalha entre o bem e o mal. A primeira taça trouxe feridas dolorosas para aqueles que adoravam a besta. Imagine só, pessoas cobertas de chagas, clamando por alívio e não encontrando. A segunda taça transformou o mar em sangue, matando tudo o que vivia nele. A terceira fez o mesmo com rios e fontes, tornando impossível encontrar água potável. O mundo estava literalmente desmoronando, mas isso era só o começo. Quando a quarta taça foi derramada, o sol queimou as pessoas com calor extremo, e elas amaldiçoaram o nome de Deus em vez de se arrepender. A quinta mergulhou o reino da besta em trevas, e as pessoas mordiam suas línguas de dor, mas ainda assim não se voltavam para Deus. Já a sexta preparou Nil, caminho para a batalha final. Armagedon. Reis de todo o mundo foram convocados para um confronto definitivo, enquanto os céus e a terra tremiam. Mas foi com a sétima taça que João viu algo que ninguém poderia ignorar. Uma voz poderosa veio do trono de Deus declarando: "Está feito." Relâmpagos, trovões e o maior terremoto que o mundo já viu abalaram tudo. As cidades caíram, montanhas desapareceram e grandes pedras de granizo, pesando quase 50 quilos cada, caíram do céu. Era como se o universo inteiro estivesse sendo reconfigurado. E no meio de tudo isso, João viu a besta e o falso profeta sendo derrotados. Eles foram lançados no lago de fogo e seus seguidores enfrentaram a destruição completa. Mas então veio a visão mais esperada. O céu se abriu e Jesus apareceu, montado em um cavalo branco, com os exércitos do céu atrás dele. Ele veio para governar com justiça, para trazer um fim ao mal e estabelecer seu reino eterno. Imagine isso, o próprio Jesus vencendo todas as forças das trevas, trazendo paz e restauração para um mundo em ruínas. Essa é a promessa que João nos deixou. E agora, enquanto você ouve essa história, eu te pergunto: você está pronto para esse dia? Porque ele está mais próximo do que imaginamos. O fim está se aproximando, mas com ele vem um novo começo, onde Deus reinará para sempre. Depois de toda a destruição e caos que João testemunhou, ele viu a culminação de tudo, a derrota final do mal e o início de uma nova era. Imagine o momento em que Satanás, a antiga serpente, foi finalmente capturado. Ele foi acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos, incapaz de enganar as nações. Era como se o mundo respirasse pela primeira vez em paz verdadeira. Mas João sabia que essa não era a última batalha. Após os 1000 anos, Satanás seria solto por um breve período, reuniria forças novamente, mas sua tentativa de rebelião seria rapidamente esmagada. Ele e seus seguidores seriam lançados no lago de fogo, onde nunca mais poderiam causar mal. O fim do mal estava selado para sempre. Então, João viu algo que tirou seu fôlego. O céu e a terra antigos desapareceram, e um novo céu e uma nova terra surgiram. Imagine uma terra sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Ele viu a Nova Jerusalém, uma cidade gloriosa descendo dos céus, brilhando como uma noiva adornada para seu marido. As ruas eram de ouro puro, os portões feitos de pérolas, e a luz que iluminava tudo não vinha do sol, mas da glória de Deus. João ouviu a voz de Deus dizendo: "Eis que faço novas todas as coisas." Ele viu que Deus habitaria com seu povo, que não haveria mais morte, tristeza ou dor. Tudo o que era velho havia passado. Agora a promessa eterna estava cumprida. Um lugar perfeito onde Deus e seu povo viveriam em harmonia para sempre. Mas havia também um aviso. João viu o grande julgamento final. Livros foram abertos e cada pessoa foi julgada de acordo com o que tinha feito. Aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Era um momento de justiça definitiva, mas também um chamado
para que todos refletissem sobre suas escolhas, enquanto ainda havia tempo. E agora eu te pergunto, você consegue imaginar um lugar onde não há mais medo, nem sofrimento, apenas paz eterna com Deus? Esse é o futuro que João viu. Mas para chegar lá, há uma escolha que cada um de nós precisa fazer. O livro do Apocalipse não é só uma história de destruição, é uma história de redenção, um convite para viver ao lado de Deus na eternidade. Você está pronto para aceitar essa promessa? O tempo está se esgotando. A decisão é sua. E, finalmente, João testemunhou a maior das revelações. O trono branco, majestoso, diante do qual todos compareceriam. Imagine esse momento. Milhões e milhões de pessoas de todas as épocas, de todas as nações, de pé, aguardando seu destino eterno. Deus, justo e santo, sentado no trono, com livros abertos diante dele. Livros que continham tudo o que cada pessoa já fez, tudo o que pensou, tudo o que escolheu. Mas havia um livro especial, o livro da vida. Apenas aqueles cujos nomes estavam escritos nele poderiam entrar na Nova Jerusalém, a cidade de Deus. João viu que aqueles que rejeitaram a Deus, que preferiram o pecado, seriam separados para sempre. Não era apenas um castigo, era a consequência final de suas escolhas.